2 anos atrás, meu filho sentiu uma repentina dor na cintura. Fomos fazer exames e o médico disse que os resultados eram preocupantes, que deveríamos fazer mais exames no hospital maior da província. Ao ouvir isso, meu coração parou por um segundo. E eu sabia que era possível que meu filho tivesse uma doença grave. Mas então pensei que eu vinha cumprindo meu dever e fazendo sacrifícios por Deus por um tempo e sofri muito. Mesmo encarando opressão e detenções terríveis pelo Partido Comunista e a zombaria de entes queridos, eu não recuei e segui forte em meu dever. Achei que, com tudo que eu tinha feito por Deus, Ele protegeria meu filho de algo mais sério. E vocês fizeram mais testes? Fizemos sim. Segundo os resultados, ele tinha câncer de fígado e cirrose. O médico disse que lhe restavam apenas 3 a 6 meses de vida. Isso foi como um golpe no estômago e fiquei sentada ali, paralisada. Eu não conseguia aceitar essa realidade. Ele só tinha 37 anos. Como podia estar tão doente? Eu estava segurando os exames e minhas mãos tremiam. Perguntei-me se o médico tinha errado o diagnóstico. Fiquei sentada na beira da cama, desorientada por um tempo, com o rosto cheio de lágrimas. E pensei, ele é tão jovem, como pode estar tão doente? Qualquer um dos diagnósticos teria sido fatal. Mas os dois... Ele é o nosso sustento. O que a nossa família fará sem ele? A coisa mais dolorosa na vida é enterrar um filho. Eu me sentia cada vez pior. Amigos e parentes me repreendiam, dizendo: como ele adoeceu? Se você acredita em Deus, esse seu Deus não o protegeu. Então de que adiantou? E falaram para eu esquecer minha fé e ficar em casa para cuidar do meu filho. Eu me senti ainda pior quando eles me repreenderam. Eu estava sempre à beira de chorar e atordoada. Eu nem queria orar, nem ler as palavras de Deus. Eu estava nas trevas. Eu fiz uma oração. Deus, essa doença séria do meu filho, eu nem sei como lidar com isso. Por favor, guia-me para que eu entenda a tua vontade. Um dia, li isto nas palavras de Deus. Enquanto passam por provações, é normal que as pessoas estejam fracas ou tenham negatividade dentro delas, que lhes falte clareza quanto à vontade de Deus ou quanto à senda para a prática. Mas, em todo caso, você deve ter fé na obra de Deus e não negar Deus, assim como Jó. Embora Jó fosse fraco e amaldiçoasse o dia em que nasceu, ele não negou que todas as coisas da vida humana foram concedidas por Jeová, nem que Jeová também tira todas elas. Não importa quanto fosse testado, ele manteve essa fé. Deus faz a obra da perfeição nas pessoas e elas não podem vê-la nem senti-la. Em tais circunstâncias, sua fé é exigida. A fé das pessoas é exigida quando algo não pode ser visto a olho nu. E sua fé é exigida quando você não consegue largar suas noções. Quando você não tem clareza a respeito da obra de Deus, você precisa ter fé e assumir uma posição firme e dar testemunho. Amém. 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 As palavras de Deus me mostraram que a doença do meu filho era um tipo de teste para mim e que para
passar por isso, eu devia confiar em minha fé. Lembrei-me de Jó, que perdeu os seus bens e rebanhos. Todos os seus filhos morreram e ele ficou coberto de chagas. Mesmo diante de tal provação, ele se amaldiçoou antes de culpar a Deus e louvou o nome de Jeová. Ele deu um lindo testemunho de Deus. E quando estava passando por tudo isso, seus amigos implicaram. Sua esposa o criticou e sugeriu que ele abandonasse a Deus e morresse. Aparentemente, sua esposa e seus amigos o estavam repreendendo. Mas por trás disso estava Satanás tentando Jó para que ele negasse e traísse a Deus. Mas Jó não caiu nessa e denunciou a esposa como mulher tola. Eu sabia que os truques de Satanás estavam por trás dos ataques da minha família. Como Jó, eu devia dar testemunho de Deus e ignorar seus absurdos. Àquela altura, eu me senti melhor e menos impotente. O que aconteceu com a condição de seu filho? Isso. Semanas depois, ele passou por uma cirurgia. E o câncer foi controlado. Pensei que Deus poderia ter misericórdia dele por causa da minha fé, que Deus poderia curá-lo com um milagre. Eu esperava sua recuperação plena, imaginando como isso seria maravilhoso. Então, me lembrei destas palavras de Deus. O que você busca é ser capaz de ter paz depois de crer em Deus. Quer crianças saudáveis e um bom emprego para o seu marido. Quer que seu filho e sua filha se casem bem. Que seus animais de carga arem bem a terra. E um clima bom para as colheitas. É isso que você busca. Você só busca uma vida de conforto, sem acidentes na família. Que os ventos passem ao largo e seu rosto permaneça limpo. Que seus campos não sejam inundados. Que você não seja afetado por desastres. Viver no abraço de Deus e num ninho aconchegante. Um covarde como você, que sempre busca a carne. Você tem um coração? Tem um espírito? Você não é uma besta? O caminho verdadeiro que eu lhe dou, você não busca. Você acredita mesmo em Deus? Eu lhe concedo vida humana real, mas você não busca. No que você se diferencia de um porco? Amém. Amém. As palavras de Deus revelaram minhas perspectivas problemáticas sobre a fé e os motivos por bênçãos. Senti muita vergonha. Quando acreditei no Senhor, eu busquei bênçãos e graça esperando que minha família fosse abençoada. Desde que aceitara a obra de Deus, dos últimos dias, eu nunca tinha pedido descaradamente pela graça de Deus. Mas não estava buscando a verdade e não entendia Deus realmente. Eu estava errada em querer 100 vezes mais nesta era e a vida eterna na próxima. Pensava que, devido aos meus sacrifícios, Deus ia lembrar de mim, me abençoar, que Ele protegeria minha família do mal, que facilitaria nossa vida e nos libertaria de contratempos. Assim, deixei meu lar para cumprir meu dever, feliz por suportar qualquer sofrimento. Mas quando meu filho foi diagnosticado com câncer, eu me afundei totalmente na dor de vê-lo doente e perdi a vontade de cumprir o meu dever. Fiz contas mesquinhas de quanto tinha me despendido, de quanto tinha sofrido, debatendo com Deus e o culpando por não proteger meu filho da doença. A situação e as palavras de julgamento e revelação de Deus
me mostraram que a perspectiva de busca em minha fé estava errada. Eu não estava renunciando às coisas pela verdade nem para me livrar da corrupção. Fazia isso em troca de graça e bênçãos de Deus. Eu estava fazendo transações com Deus, usando Deus e o enganando. Sim. Teimosa. Buscava que Deus protegesse minha família de tempestades, doenças e desastres. Em que eu era diferente dos religiosos que comem o pão e se satisfazem. Vi como minha perspectiva de busca era vil. Então percebi que Deus estava usando isso para me purificar e salvar. Senão, eu nunca veria essa corrupção e esse caráter satânico dentro de mim. Eu me senti tão endividada a Deus e vim para diante dele em oração, disposta a lhe confiar a saúde do meu filho e submeter-me ao seu governo e arranjos. Graças a Deus. Essas situações e as palavras de Deus são o que revelam as adulterações e a motivação por bênçãos na fé. Senão, jamais saberíamos. Sim. Depois disso, meu filho passou por 3 ou 4 cirurgias. E ele parecia estar melhorando cada vez mais. Se alimentava bem e conseguia fazer coisas leves. Fiquei super feliz. Especialmente quando o vi cantando e dançando com seu filho, parecendo estar saudável. Sua recuperação era boa. Sim. Pensei que havia esperança para ele. Pensei que, do ponto de vista humano, a doença o mataria em até 6 meses. Mas ele já tinha passado disso e estava indo bem. Era a bênção e proteção de Deus. Se ele continuasse assim, ele se recuperaria completamente. Mas as coisas não seguiram o rumo que eu esperava. De repente, passou a vomitar tudo o que engolia. Seu abdômen inchou cada vez mais e sentar-se ficou difícil. Ele fez um exame e, embora o câncer não tivesse se espalhado, sua cirrose tinha piorado e estava desenvolvendo ascite. Ele teve mais 2 cirurgias, mas a cirrose não melhorou nem um pouco. Senti que a morte estava se aproximando dele aos poucos e caí em desespero de novo. O que se passava na sua cabeça? Eu estava cheia de queixas. Depois de ver uma melhora clara na condição do meu filho, eu não entendia por que ele voltara a piorar. Ele era tão bom, era sociável e nunca tinha feito nada de ruim. Amigos, parentes e vizinhos só falavam bem dele. A minha fé não o agradava, mas ele não me impediu. Por que pegaria uma doença fatal? Mais tarde pensei que, em meu tempo como crente, eu tinha compartilhado o Evangelho, sempre disposta a ajudar com o que surgisse na igreja. Minha família se opôs à minha fé devido à opressão do partido. Mas não importando a oposição que enfrentasse, nunca recuei. Continuei cumprindo meu dever. Eu tinha renunciado a tanto. Por que estava enfrentando isso? Era isso que eu recebia em troca de todos os meus anos de sacrifício? Eu nunca disse isso. Mas eu fui tomada por esse sentimento de que Deus era injusto. Eu estava sempre negativa, deprimida e atordoada. Estava sem esperança. Estava sofrendo muito e chorando o tempo todo. Isso teria sido doloroso para qualquer um. E como você conseguiu sair desse estado? Por meio de oração e das palavras de Deus. Eu li a seguinte passagem.
Justiça não é ser justo ou razoável, nem igualitarismo, nem compensar por trabalho, ou de pagá-lo com base no seu trabalho, nem de lhe dar o que lhe é devido pelo seu esforço. Isso não é justiça. Mesmo que tivesse eliminado Jó após este ter dado testemunho dele, Deus ainda seria justo. Por que isso é chamado de justiça? Para os humanos, é fácil dizer que Deus é justo quando algo se alinha às suas noções. Mas se acharem que algo não se alinha às suas noções, se for algo que não conseguem entender, seria difícil para eles dizer que Deus é justo. Se Deus tivesse destruído Jó na época, não o chamariam de justo. De fato, entretanto, tendo as pessoas sido corrompidas ou não, Deus tem de justificar-se quando as destrói? Deveria ele explicar por que age assim? Sua base deveria ser: eu não destruirei os úteis, destruirei os que não são? Não precisa. Deus pode lidar com uma pessoa corrupta como bem quiser. Suas ações serão apropriadas e são seus arranjos. A essência de Deus é justiça. Apesar de ser difícil compreender seus feitos, tudo que faz é justo. As pessoas simplesmente não entendem. Quando Deus entregou Pedro a Satanás, como Pedro respondeu? Os humanos não conseguem sondar tuas ações, mas tudo o que fazes contém tua boa vontade e justiça. Como posso não expressar louvor por teus feitos sábios? Hoje você deveria ver que Deus não destrói Satanás com o intuito de mostrar aos humanos como Satanás os corrompeu e como Deus os salva. No fim, as pessoas foram corrompidas demais, elas contemplarão o pecado monstruoso de sua corrupção por Satanás. E quando Deus o destruir, elas contemplarão a justiça de Deus. Isso contém o caráter e a sabedoria de Deus. Tudo que Deus faz é justo. Embora seja insondável, não julgue a seu bel prazer. Se você diz que Deus não é justo por algo que você julga insensato ou contrário às suas noções, você estará sendo muito insensato. Pedro achava algumas coisas incompreensíveis, mas tinha certeza de que a sabedoria e a boa vontade de Deus estavam nessas coisas. Os humanos não entendem tudo. Há muito que eles não conseguem compreender. Sendo assim, conhecer o caráter de Deus não é coisa fácil. Amém. 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 As palavras de Deus me mostraram que sua justiça não é como eu imaginava, perfeitamente justa e igualitária. E não significava que você receberia exatamente o que investisse. Deus é o Criador e sua essência é justa. Não importa se ele dá ou tira, se somos abençoados ou sofremos provações. Tudo contém sua sabedoria. Tudo é uma revelação de seu caráter justo. Jó seguiu seu caminho, temendo a Deus e evitando o mal por toda a vida. Deus o julgava uma pessoa perfeita. Ainda assim, Deus o testou. Sua fé e reverência por Deus foram elevadas em provação após provação. E no fim, ele foi uma testemunha retumbante de Deus e derrotou Satanás. Então Deus lhe apareceu e o abençoou com mais. Isso revelou o caráter justo de Deus. Sim. Também me lembrei de Paulo. Ele sofreu e viajou muito para espalhar o evangelho do Senhor. Mas não tinha submissão nem reverência por Deus. Ele só queria trocar seu trabalho duro pelas bênçãos de Deus. Depois de trabalhar bastante, ele disse:
Combati o bom combate. Cheguei ao fim do meu caminho. Me mantive fiel à minha fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. As contribuições de Paulo tinham ambições e desejos e eram transacionais. Seu caráter não mudou e ele estava numa senda contrária a Deus. No fim, ele foi punido por Deus. Vemos que Deus não olha para o quanto as pessoas parecem trabalhar, mas se elas realmente o amam e se submetem a ele, se seu caráter de vida muda. Isso é uma manifestação melhor do caráter santo e justo de Deus. Eu pensava que receberia de volta o que tinha dado, que seria compensada com o equivalente ao que contribuí. Isso é uma visão transacional humana, bem diferente da justiça de Deus. Sim. Eu tinha feito sacrifícios e coisas boas, como uma crente. Mas minha perspectiva de busca estava errada, e eu não me submeti. Eu culpei e resisti a Deus quando meu filho adoeceu. Meu caráter não tinha mudado, mas eu pertencia a Satanás. Eu não merecia as bênçãos de Deus. Vi que não entendia o caráter justo de Deus, mas já que eu tinha feito alguns sacrifícios em meu dever, Deus deveria proteger e guardar meu filho. Eu não estava julgando a obra de Deus com a visão humana e transacional? Lembrei-me destas palavras de Deus. Todos têm um destino adequado, que é determinado de acordo com a essência de cada indivíduo. E não tem nada a ver com outras pessoas. O mau comportamento de um filho e tampouco a sua justiça não podem ser compartilhados com seus pais. E o mau comportamento e a justiça dos pais não podem ser compartilhados com seus filhos. Todos carregam seus pecados e desfrutam de sua sorte. Ninguém pode substituir o outro. Isso é justiça. Amém. Amém. Pensei que, já que tinha desistido de coisas em minha fé, Deus deveria curar meu filho. Caso contrário, eu o consideraria injusto. Isso era totalmente absurdo. Não importava que preço eu tinha pagado. Isso era meu dever e o que deveria fazer como um ser criado. Isso nada tinha a ver com a doença do meu filho, com seu fim ou destino. Eu não deveria usar isso como argumento para negociar com Deus. Quando entendi isso, me senti muito mais liberta. Graças a Deus. Sua comunhão é tão útil. Sempre achei que Deus deveria nos proteger e abençoar se fizéssemos sacrifícios em nossa fé, que era sua justiça. Agora vejo o quanto eu estava errada. Que isso é ser transacional com Deus. Sim. Isso é esclarecedor para mim também. A justiça de Deus não é como pensávamos, que recebemos de volta o que investimos, mas ela trata de seu caráter e essência. Tudo o que ele faz é justo. Não entendemos tudo, mas isso contém seu caráter justo. Podemos não ver na hora, mas devemos buscar a verdade. Não culpar e julgar Deus com base em noções humanas. Sim, isso é esclarecedor, uma senda de prática. Sim. Um dia, li mais palavras de Deus que me ajudaram a entender a essência da minha visão errada. Vamos ver um vídeo delas. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: não importa quantas coisas aconteçam com ele, o tipo de pessoa que é um anticristo nunca tenta abordá-las buscando a verdade nas palavras de Deus. Muito menos tenta ver as coisas
por meio das palavras de Deus. O que se deve inteiramente ao fato de que ele não acredita que cada linha das palavras de Deus é a verdade, nem aceita a atitude correta que Deus diz que as pessoas devem ter em cada questão. Existe um único tipo de Deus em que ele acredita: o Deus sobrenatural, que mostra sinais e maravilhas, semelhante aos falsos deuses como Guan Yin e Buda, que também mostram pequenos sinais e maravilhas. Na mente dos anticristos, Deus deve ser adorado enquanto ele se esconde por trás do altar, come os alimentos que as pessoas ofertam, inala o incenso que queimam, ajuda quando as pessoas estão encrencadas, oferece ajuda e satisfaz seus pedidos, na medida em que ele é capaz de fazê-lo, se elas forem sinceras em suas solicitações. Para os anticristos, somente um Deus como esse é Deus. No entanto, tudo que Deus faz hoje provoca o desdém dos anticristos. E por quê? A julgar pela natureza e essência dos anticristos, o que eles exigem não é a obra de rega, pastoreio e salvação que o Criador realiza nas criaturas de Deus, mas prosperidade e sucesso em todas as coisas, não ser punidos neste mundo e ir para o céu quando morrerem. Seu ponto de vista e suas necessidades confirmam sua essência de hostilidade à verdade. Amém. Amém. Cada palavra de Deus acertava em cheio. Refletindo, percebi que sempre achei que Deus deveria me compensar e abençoar por tudo que eu tinha feito em minha fé. Que Ele deveria manter minha família bem e segura. Quando vi que meu filho estava muito melhor depois de suas cirurgias, pensei que era a bênção de Deus e eu o agradeci e o louvei. Resolvi cumprir bem o meu dever para retribuir o seu amor. Mas quando meu filho piorou de novo, eu queria que Deus fizesse um milagre para curá-lo. Quando Deus não fez o que eu queria, deixei de sorrir e fiquei muito irada, com raiva de Deus por não considerar os meus sacrifícios e proteger e curar meu filho. Eu até me arrependi de tudo que tinha dado. Meus humores giravam em torno de se eu estava ganhando ou perdendo. Certo. Na minha fé, eu não adorei nem me submeti a Deus como Criador, mas o via como objeto para satisfazer minhas exigências e me abençoar. Em que eu era diferente dos incrédulos que adoram Buda ou Guan Yin? Isso não é ser uma crente verdadeira. Deus encarnou e veio para a Terra 2 vezes, suportando muita humilhação, condenação, resistência, rebeldia e erros das pessoas. Tudo isso para nos conceder suas palavras e verdade para que elas se tornem nossa vida, para que vivamos segundo suas palavras e escapemos da corrupção e sejamos salvos no fim. Deus pagou um preço tão alto pela humanidade. Eu desfrutei de tanta graça e bênçãos de Deus nos meus anos de fé, ganhando a rega e o sustento de tantas verdades. Mas eu não era genuína em relação a Deus. Eu estava ofendendo e decepcionando. Comecei a me sentir mais em dívida com Deus. E me ajoelhei diante dele. E lágrimas de remorso e culpa escorreram pelo meu rosto. Orei a Deus e me arrependi, dizendo: Deus, por anos fui uma crente
sem buscar a verdade. Não fui capaz de dar testemunho de ti na doença do meu filho. Mas eu te decepcionei. Deus, estou em dívida. Quero me arrepender. E não importa o estado do meu filho, estou disposta a me submeter aos teus arranjos. Por favor, dá-me fé e fica comigo. Depois da oração, foi como se um peso enorme tivesse sido retirado de mim. Eu me senti mais leve e menos ansiosa em relação à doença do meu filho. Graças a Deus. Graças a Deus. Sem a orientação das palavras de Deus, ninguém conseguiria ficar firme. Sim. Sim. Ganhei autoconhecimento e aprendi lições por meio disso. Era a bênção de Deus. Graças a Deus. Um dia, li mais palavras de Deus que me deram um novo entendimento de tudo isso. Vou lê-las. Tá. Esta aqui. Ok. Não há correlação entre o dever do homem e bênçãos ou maldições. O dever é a vocação providencial do homem, que ele deve fazer, e não deveria depender de razões, condições ou recompensas. Só então ele está fazendo o dever. Ser abençoado é quando alguém é aperfeiçoado por meio de julgamento e desfruta de bênçãos. Ser amaldiçoado é quando o caráter de alguém não muda depois de castigado e julgado. É quando não é aperfeiçoado e assim é punido. Mas sendo abençoados ou amaldiçoados, os seres criados devem cumprir seu dever, fazer o que devem e o que são capazes de fazer. Isso é o mínimo que uma pessoa que busca a Deus deveria fazer. Você não deve fazer o seu dever só para ser abençoado, nem o recusar por temer maldições. Deixe-me dizer-lhes uma coisa só. A realização do dever é o que o homem deve fazer. E se ele não pode cumprir seu dever, isso é rebeldia. É pelo processo de fazer o seu dever que o homem é gradualmente mudado. E é através desse processo que ele demonstra sua lealdade. Assim, quanto mais você conseguir fazer o seu dever, mais verdade você receberá. E mais real sua expressão se tornará. Amém. 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 Isso me mostrou que cumprir o meu dever nada tem a ver com bênçãos ou maldições. Eu deveria fazer meu dever para retribuir o amor de Deus. Isso é correto e apropriado. É como pais que criam os filhos até serem adultos. Seus filhos deveriam ser filiais. Não deveria se tratar de herdar bens, nem ser condicional. Essa é a coisa mais básica que se deveria fazer. Mas eu não estava pensando em como retribuir o amor de Deus em meu dever. Em vez disso, eu queria usar o dever que Deus me deu como vantagem para fazer acordos com Deus, pedindo por graça e bênçãos de Deus pelo pouco que eu tinha dado. Sem isso, eu culpava a Deus. Eu não tinha consciência e tinha decepcionado Deus. Quando meu filho adoeceu, eu tinha muitas exigências e só entendia Deus errado e o culpava. Essa ideia me fez odiar a mim mesma. Em silêncio decidi que, sem importar o estado do meu filho, eu jamais culparia Deus de novo. Depois disso, meu filho só piorou cada vez mais. Sua saúde piorava a cada dia. Eu estava sofrendo muito com isso, mas me senti mais livre no coração. Graças a Deus. E um dia,
li isto nas palavras de Deus. Deus já planejou a Gênese, o advento, o tempo de vida e o fim de todas as suas criaturas, assim como a missão de sua vida e o papel que exercem na humanidade. Ninguém é capaz de mudar nenhuma dessas coisas. Essa é a autoridade do Criador. O advento de cada criatura, quanto tempo vive, a missão de sua vida, todas essas leis, não há uma delas que não seja ordenada por Deus. Da mesma forma como Deus ordenou a órbita de cada corpo celestial. Que órbita esses corpos celestiais seguem? Por quantos anos? Como eles orbitam? Que leis eles seguem? Tudo isso foi ordenado por Deus, inalterado por dezenas de milhares de anos. Isso é ordenado por Deus. E essa é a sua autoridade. Amém. Verdade. Deus é o Criador e a duração da nossa vida está em suas mãos. Sim. Até quando vivemos, o quanto sofremos ou somos abençoados, tudo está nas suas mãos. Deus não estenderá a duração da vida de alguém só porque ele fez boas obras. E ele não encerrará a sua vida só porque cometeu muito mal. Não importa se é bom ou mal. Quando chegar a sua hora, Deus tirará a sua vida. Ninguém pode mudar isso. Deus determinou o tempo de vida do meu filho há tempos. Tudo o que ele faz é justo. E eu só preciso me submeter aos seus arranjos. Amém. Esse entendimento aliviou parte da minha dor. Não importava a condição do meu filho. Eu devia cumprir o dever de um ser criado e retribuir o amor de Deus. Amém. Amém. Em março deste ano, eu me despedi de meu filho para sempre. Mas graças à orientação das palavras de Deus, consegui encarar sua partida corretamente e sofri muito menos. Graças a Deus. Nesses 2 anos, desde o início da doença do meu filho, eu sofri muito. Mas foi por meio de tudo isso que vi que meus objetivos de corrupção eram desprezíveis na minha busca por bênçãos na fé. Vi o quanto Satanás tinha me corrompido. E que se isso não for resolvido, ficarei culpando e resistindo a Deus. Sim? Sim. Essa experiência realmente me mostrou o quanto essa adversidade beneficiou a minha vida. Quanto mais Deus se afasta das nossas noções, mais verdade há para buscarmos. E é mais útil para a salvação. Amém. Essa comunhão é muito útil para mim.